Boa noite, igreja. Glória a Deus, junto com unção, com ousadia, intrepidez, que Ele possa me dar uma voz que sustente até o final dessa mensagem. Vocês estão bem? Meus amados, eu quero ver se eu consigo ser rápido. Nem sempre é possível, mas a gente vai fazer o possível para que isso aconteça. Estou muito feliz de compartilhar com vocês essa mensagem. Deus colocou essa mensagem no meu coração há muito tempo. E estou muito feliz com esse Tadel cheio também. Né? Já me perdoe que minha voz, acho que ela não está tão alta, mas ela está melhor do que ontem. Eu espero que ela não baixe tanto o som dela, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Amém? Lições que nós aprendemos com Gideão e os 300. Eu quero motivar você, líder, a falar com alguém do seu lado aí. Alex, mas você também é daqueles que fala para a pessoa olhar para o lado e falar alguma coisa? De vez em quando, sim. Isso é bom porque faz a gente ficar um pouco mais interativo, o sono vai embora e a gente sente-se desafiado por aquilo que a gente vai ouvir e também por aquilo que a gente vai falar. Porque a gente não pode falar algo que a gente não vai fazer. Então, eu quero desafiar você a falar. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Para a pessoa mais bonita, se não for bonita, profetize pela fé. Fala, meu querido irmão, assim como todos os outros Tadéis, eu creio que você vai anotar essa palavra hoje. Seja no seu caderno de anotações, ou seja no seu aplicativo de celular, tablet, iPod, iPad, iPhone. iPod nem tem mais, né? Foi parado de fabricar no retrasado. Amém? Quantos não disseram? Eu sei que não disseram? Meu Deus do céu. Então diz aí, irmão, dá tempo ainda. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma leitura extensa, mas pausada sobre o livro de Juízes. Nós não vamos ler tudo. Eu sei que você, como um bom cristão, já leu a respeito da história de Gideão, né, com seus 300. Não Leônidas, os 300 de Esparta, é Gideão, né, com seus 300 contra os midianitas. Amém? Essa história vai estar lá em Juízes 6. Então, se você quer se aprofundar mais nela, né, já aproveite hoje à noite ou amanhã cedo, se aprofunde nessa mensagem. O pano de fundo dessa mensagem é que todo o povo de Israel estava sofrendo uma opressão muito grande pelos midianitas. O povo de Israel plantava, você sabe que eles viviam da lavoura, e eles plantavam, e quando estava perto de colher, os midianitas vinham e colhiam no lugar deles, e roubavam a plantação. Ou às vezes o povo de Israel ia lá, colhia, e os caras iam roubar depois da colheita. Ou seja, os caras estavam cansados da colheita, não podiam nem usufruir da colheita, negociar, porque tudo era com base, né, toda negociação era com base na troca e venda também. Então eles não poderiam nem usufruir desse trabalho, e vinham os caras e levavam tudo. Ou seja, deixavam eles cansados e zerados. Então, esse era o panorama, esse era o que estava acontecendo com o povo de Israel nesse momento que eles estavam sendo oprimidos. Havia uma opressão dos midianitas contra Israel. O povo até diz que o pessoal da mídia são os midianitas, mas nós não somos, nós somos midiáticos. Midianitas não. Amém, queridos? Então esse era o pano de fundo. Eu sei que você já sabia, eu só falei aqui porque eu queria só chover no molhado, porque você já leu Juízes inteiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se aproprie pela fé. Então, entre todas as lições, a primeira delas é reação diante da crise. O povo de Israel estava passando uma crise. Por quê? Porque se toda a base financeira do povo de Israel estava sobre a lavoura, e a lavoura estava sendo roubada totalmente, o que se instaurou sobre aquela nação? Uma crise financeira. Não somente uma crise financeira, mas uma crise espiritual. Porque a crise financeira, na verdade, era resultado da crise espiritual. O povo tinha se afastado de Deus, e longe de Deus nós não somos ninguém, nós somos um zero, né? E perto de Deus nós continuamos sendo zero, só que dele é o número 1, está à nossa frente, aí o zero, quando tem um número à frente, ele tem valor. Então, como eles tinham se afastado de Deus, eles também estavam à mercê dos inimigos. Então, a crise tinha se instalado naquela nação, naquele momento. Só que, Juízes 6, versículo 11,
diz o seguinte, pode ser na NAA ou na NVI, a primeira que tiver aí. A primeira lição é como reagir diante da crise. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Ioash. Coloca porque tem muito nome hebreu. Pode pôr na NVI, por gentileza, ou NAA, tanto faz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. O que você faz no lagar? Vinho. Porém, Gideão estava malhando trigo. Ok? Por que ele estava malhando trigo no lagar? Porque ele estava se escondendo. E quem se esconde tem o quê? Pois é, então Gideão tinha errado. Logo, nós vamos entender o porquê esse pensamento está errado. Estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Versículo 12. Então, graças a Deus, ele sempre vem. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Vocês disseram que ele estava com o quê? E aí, quem que está certo? Eu quero só que vocês me ajudem. Vocês ou a Bíblia? Gideão estava com medo? Não. Gideão estava colocando em prática uma estratégia. Por quê? Porque o medo de Gideão não era dos midianitas. O medo de Gideão era deixar a sua casa passando necessidades. Uma vez eu lembro que eu tenho medo de altura. Se a Thaís perguntasse para mim no domingo, eu ia falar altura. Alex, você trabalhou com placa, instalando placa, e uma vez eu mostrei um vídeo que o Gabriel fez, a gente saindo, acho que a 25 metros, num telhado de um prédio aqui da cidade. Eu saindo no telhado, falei: Alex, você não tem medo? Eu falei: Thaís, meu medo é que vocês não tenham o que comer. Toda pessoa que crê num propósito, ele vai fazer do propósito maior do que a sua vida. Então, o meu medo de enfrentar as situações não pode ser maior do que o propósito. Então, talvez ele tivesse medo, mas o medo não era do inimigo. O medo era dele não cumprir com aquilo que ele foi chamado para cumprir. E eu nem ia falar sobre isso, mas homem, você tem protegido a sua casa conforme o propósito de Deus? A ponto de você adquirir estratégias para que Satanás não toque naquilo que Deus tem te dado? Porque ele sabia, como não era época de uva, era época de trigo, ele falou: como não é época de uva, nós não vamos procurar no lagar, nós vamos procurar na eira, que é onde malha trigo. Então eles foram lá na eira: não tem nada aqui. No lagar a gente nem vai porque não é época de uva. E onde é que o cara estava no lagar. Todos que se posicionam para, de uma forma estratégica, não permite que Satanás coloque as mãos naquilo que Deus deu, cara, eles vão experimentar algo específico. E Abraão não. E Gideão experimentou a visitação do Senhor. Então, a primeira lição que ele nos dá é reação diante da crise. Nós precisamos reagir diante das crises. E você, líder em treinamento, discípulo-chave ou membro que você acha que é apenas um membro comum do seu life group ou da igreja. Não. Você é alguém que pode reagir diante de uma circunstância inusitada e experimentar algo poderoso da parte de Deus. Você só precisa se posicionar, você só precisa reagir. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Na minha versão aqui é poderoso guerreiro. Cara, Deus está procurando pessoas que saibam como guardar os tesouros que Deus tem confiado a eles. Você consegue guardar os tesouros do seu life group? Você consegue, de uma forma estratégica, fazer com que não apenas o seu life group mantenha, mas ser alguém junto com o seu líder, para que não apenas ele se mantenha vivo, mas ele também se multiplique? Porque, cara, como tesouros poderosos são manifestos no life group. O último life group que a gente teve, a gente está fazendo lá em Coroados, tem uma moça que ela decidiu ficar no life group. E eu nunca tinha visto isso, essa cena. A gente perguntou para ela, como ela já tinha acho que umas 3 ou 4 presenças consecutivas no life group, a gente perguntou: você deseja se tornar uma membra? Estava lá o banner bonitinho. Ela se levantou. Na verdade, a gente não perguntou, porque ela ainda estava indecisa.
Mas naquele dia ela, eu quero. A gente se espantou, ficou, né, maravilhado. E quando ela pegou a caneta, ela começou a chorar. Cara do céu. E quando ela começou a chorar, ela fala, isso significa muito para mim. Porque eu vivi o ano passado o pior ano da minha vida. E Deus está reconstruindo coisas aqui. Poucos dias ela vem no culto, porque é bem difícil. A gente tem tentado trazer todo mundo de lá, né? E por conta do trabalho também não bater. E ela tem um filho recém-nascido, mas a experiência que ela teve com Deus foi através daquele lugar. Que tem pessoas comuns, na verdade, que tem pessoas simples, que não são comuns, são simples, mas que vivem o extraordinário, pessoas que acolhem. Cara, quanta preciosidade. Nós não podemos deixar que Satanás, que o nosso inimigo, coloque mão nos tesouros que Deus tem confiado para a gente. Nós precisamos saber guardar isso. Isso não é papel do líder, isso é papel nosso, como igreja, como corpo, como membros desse corpo. Amém? Antes da segunda lição. Essa parte aqui é muito interessante. Ele podia estar procurando culpados. Ele não procurou culpados. Ele não procurou, a gente está passando isso porque o pessoal aí se desviou de Deus, os líderes não oraram, e é isso aí que está acontecendo. Ele não ficou direcionando a culpa ou responsabilizando a outros. Não, porque aí, Senhor, o bagulho é doido mesmo. O pessoal, em vez de se colocar na brecha, aleluia, fica aí, né, fazendo o que não deve. Não, ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade. Deus nos deu. No que depender de mim, eu vou cuidar daquilo que Deus nos deu. Ele não culpou as pessoas, ele assumiu responsabilidade. Queridos, uma das características de bons líderes, bons discipuladores, bons cristãos, na verdade, é assumir responsabilidades. Assuma responsabilidades. Assuma responsabilidades. No que depender de mim, vai acontecer. O problema é que a gente fica direcionando para muitas pessoas a culpa da situação. Não, Senhor, eu vou me colocar diante da sua presença e vai acontecer. Porque eu sei que o Senhor quer que aconteça. Então, se o Senhor quer, eu quero. E se dois estiverem concordando, já é. Entendeu? Nós precisamos ir e fazer. Fazer o que precisa ser feito. Segunda lição. Não achar que é a última Coca-Cola no deserto. Segunda lição. Isso, não achar que é a última Coca-Cola do deserto. Porque, cara, às vezes, não, se não fosse eu, esse life não multiplicava. Se não fosse a minha bagagem de conhecimento, sabedoria, aleluia, as coisas não aconteciam. Cara, olha o que Gideão falou. Ah, Senhor, é o próximo versículo, acho que é o versículo 13, se eu não me engano. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Isso aí mesmo, eu acho. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã não são os adolescentes, né? Então é o clã que é a tribo dele. Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Sabe por que ele disse isso? Ele não estava num ato de autocomiseração. Ah, céus, ó vida, ninguém se importa comigo. Não, ele não estava nesse pé aqui, querido. Ele estava falando algo com propriedade. Por quê? Porque não é o menor que é a pessoa que, tipo, o provável. O provável é o primogênito. O mais provável é o primogênito. Lembra quando eles mandaram os espias para a terra prometida? Eles pegaram os príncipes. Gideão não tinha característica, acho que nem nome. Alguém que se chama Gideão? Só para ver. Alguém que tem um filho chamado Gideão? Você vê, não é nome de príncipe. Alguém quer colocar o nome do filho de Gideão? Alguém que quer ter características de coragem, de intrepidez de Gideão? Então ele não tinha nome de príncipe. Ele não era príncipe. Ele não era provável. Ele não era o cara que se destacava pela sua eloquência, pela sua forma de falar. Não. Então ele falou, Senhor, só para lembrar o Senhor, porque geralmente a bênção está sobre o primogênito, né? Quem sabe, de repente, o anjo errou de caminho, perdeu o endereço no GPS, veio parar aqui, né, no lagar. A minha tribo, o meu clã é menor de Manassés.
Tipo, eu sou da menor família, a minha casa é a mais zoada da rua. E da minha casa eu sou o mais zoado da casa, ou seja, o menos provável de alguém esperar alguma coisa sou eu. Tipo, ele não se achou o cara, ele estava falando da realidade. Ele estava demonstrando a sua vulnerabilidade. Isso não está errado, querido. Não pode ser uma falsa modéstia, é óbvio, né? Mas não tem problema nenhum de você demonstrar sua vulnerabilidade. As pessoas precisam saber que você não é o santarrão, o 100% perfeito, que você tem uma infabilidade. Não, vulnerável. Isso não era autocomiseração, era realidade. Ele era o improvável, ele sabia quem ele era, mas ele sabia também com quem ele estava falando. Porque ele falou: Senhor, eu não sou nada, mas eu sei quem é o Senhor. Eu sou isso. O Senhor está falando com o menor dos menores. Manassés foi uma das últimas tribos estabelecidas. Porque Manassés era um dos filhos de José. Não era dos filhos mais velhos de Jacó. Na verdade, nem filho, era neto, né? Entendeu? Então, tipo, era uma tribo que talvez não tivesse tanta preeminência diante de todo Israel. Mas foi onde Deus encontrou um coração sincero. Onde Deus encontrou um coração que estava tentando fazer tudo para que as coisas de fora não contaminassem aquilo que Deus tinha entregue a ele. Foi onde Deus encontrou alguém que não se achava a última Coca-Cola do deserto. Deus não está nem aí com os sábios que têm a sabedoria do mundo. A Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E ele inspirou isso para ser escrito no Novo Testamento, mas ele já deu prova disso no Antigo Testamento. Quando ele chama Gideão, ele afirma aquilo que seria escrito ainda. Deus chama as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para confundir as coisas que são. Deus chamou um piá. Deus chamou um cara que não era provável. Ele não tinha as melhores características ou as coisas que os homens procuravam. Você demonstra ou você se porta para mostrar-se aprovado diante apenas dos homens ou primeiramente diante de Deus? Porque, como Deus disse a Samuel, você vê o que está por fora, mas Deus disse: eu vejo o coração. Deus viu o coração de Gideão e ele encontrou um coração diferente de toda a nação. E Deus continua procurando isso, querido. Deus continua procurando os verdadeiros. E não é como a gente bate a foto, põe lá no Facebook: os verdadeiros eu sei quem são. Sabe coisa nenhuma. Quem sabe quem são os verdadeiros é Deus, cara. E os verdadeiros não é as pessoas conforme os parâmetros do mundo. São os verdadeiros adoradores que adoram espírito e verdade. São as pessoas que mantêm a sua devoção a Deus indiferente das circunstâncias que acontecem. E esse era o coração de Gideão. E ele sabia quem ele era. Por isso ele não se achava a última Coca-Cola do deserto. Ele não se achava a solução para Israel. Mas Deus achava que ele podia ser. E se Deus acha, se Deus tem certeza que é, quem somos nós para dizer não? Bora lá ser usado por ele. Terceira lição: disposto a entregar ou a se entregar sem reservas. Se eu não me engano é versículo 18. Vamos lá. Versículo 18 de Juízes 6. É esse mesmo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu a ele sobre grande árvore. Ei! O que levou para o anjo? Uma arroba de farinha, né, feita em pães, e um cabrito inteiro. Você parou para perceber que ele estava numa época de fome? Tinha uma crise financeira instalada naquela nação. E olha que o cara resolveu entregar um cabrito. Cara, quantas pessoas ou por quantos dias aquele cabrito poderia ser sustento? Uma arroba. Hoje dá aproximadamente 15 quilos. Na época do Antigo Testamento era 17,8 quilos, mais ou menos. Mas vamos arredondar aí para 17 quilos de farinha pura, transformada em pães. Eu acho que eu nunca fiz pão. Quem faz pão aqui?
Perdão pela minha significância. 17 quilos de farinha dá para fazer bastante pão? Na maior crise financeira, uma das maiores fomes que o povo de Israel passou, o cara encontra Deus. E Deus encontra aquele cara. E ele vai ofertar. E eu gosto sempre de falar, se você perceber, quando eu vou fazer a palavra de oferta, uma oferta digna do Senhor. Cara, ele levou, talvez, o sustento que ele tinha para aquela semana, talvez para aquele mês, porque um cabrito, para um adorador, um cabrito sempre era passível de adoração. Então os caras sovavam, os caras cuidavam para ser gordo mesmo. Quem sabe não era... E óbvio, como ele ofereceu, era o cabrito que ele ofereceria como adoração, ou seja, era o mais cuidado. Não estava seco, ele estava gordinho, não estava aparecendo as costelas. E ele entendeu que ele precisava se entregar sem reservas, ele precisava ofertar sem reservas, ele precisava entregar sem reservas. Ele poderia pensar, Deus vai compreender o momento que nós estamos passando como nação. Afinal, uma fome terrível está vindo sobre a nossa nação, e eu vou fazer uns 3 bolinhos de chuva. E vou entregar aqueles com bananinha dentro. Aleluia. Quem sabe fazer? Lembra-te de mim quando entrares no seu paraíso. Então, ele poderia falar, vou fazer uns 5 bolinhos de chuva. Coloca a bananinha dentro para agradar. É o anjo do Senhor, né? Seria ruim? É óbvio que não se viesse do coração, mas ele entendeu que ele precisava entregar sem reservas, porque o mesmo Deus que tinha guardado ele e impedido de que os medianitas entrassem e saqueassem tudo, era o Deus que tinha dado tudo a ele, mas era o Deus que merecia tudo dele. Quanto você tem dado de você para Deus? Quanto você tem entregado a Deus? Alex está falando de valor de oferta, cara, a oferta é muito mais do que reais. Na verdade, talvez o dinheiro é a menor oferta que a gente pode dar a Deus. Ele entregou a Deus tudo aquilo que ele tinha. Sabe por quê? Porque se a fome viesse de fato, talvez ele teria sido alcançado. Se a fome continuasse, porque ela já tinha vindo. Se ela continuasse de fato, talvez ele e a família dele seriam alcançados. Mas ele entregou sem reservas. Quais são as reservas que nós temos quando nós vamos nos entregar a Deus? Quando nós vamos oferecer algo a Deus? Quando nós vamos adorar a Deus, será que é sem reservas? Quando nós ofertamos a Deus, será que é sem reservas? Quando nós fazemos o nosso life group, será que é sem reservas? Ou a gente fica sempre pondo um porém, sempre abrindo um parênteses. Não, mas isso aqui, Deus, isso aqui o Senhor sabe, né? O Senhor conhece a minha realidade. Deus conhecia a realidade de Gideão. E o anjo não apenas esperou ele trazer, mas ele tocou a ponta do cajado. Ele falou, agora pegue isso que você trouxe aqui, coloque sobre uma pedra. Porque tudo precisa começar a partir da adoração. Coloque sobre uma pedra. Sabe o que ele fez? Um altar de adoração. O anjo pegou a ponta do cajado, estendeu sobre aquele lugar, e um fogo veio e consumiu tudo. Deus recebeu aquilo que Gideão tinha entregue. Muitas vezes a gente quer começar correndo tudo. Ei, para um pouquinho. Adora. Antes de começar, tu adora. Se você não... Alex, eu estou atribulado. Adora, cara. Põe aquela música que te leva até o primeiro céu. Tem algumas que levam até o terceiro. Põe aquela música que, Senhor, eu não estou conseguindo orar, mas deixa eu contemplar a sua beleza. Cara, nós precisamos entender que tudo precisa partir da adoração. Nem tem um tópico disso, mas veio. E é uma verdade. A gente precisa adorar. A gente precisa adorar. Porque Deus ainda está procurando os verdadeiros adoradores. Porque já chegou o tempo. Vamos lá. O que você tem? Ainda sobre entrega. O que você tem? Ah, Alex, eu tenho dor nas costas, 5 boletos vencidos. O que você tem que você poderia entregar a Deus e ainda está com você? O que você tem que teria que estar no altar de adoração e ainda não está? O que você tem que poderia já ter sido consumido pelo fogo da presença de Deus e ainda não foi consumido? O que você tem lá escondido que ninguém sabe, mas que é para ser colocado diante de Deus, para que Ele receba isso, e ainda não foi colocado? O cara não guardou nada.
Foi sem reservas. Quarto, exercer sua influência cheio do Espírito Santo. Ou como diz o pastor Eibe, Espírito Santo. Exercer sua influência cheio do Espírito Santo. Que influência que Gideão tinha? Se ele era o menor da casa, a casa era menor da rua, a rua era menor da tribo, e a tribo era menor de todas. Que influência que ele tinha? Repita comigo: a presença de Deus. Você pode não ter muita coisa, mas se você tem a presença de Deus, cara, você tem um poder de influência que você não consegue calcular. Vamos lá. Versículo 34 ao 36. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele, com toque de trombeta, convocou os abizerritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Asser, ou Asser, a Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Vamos ler só até aqui. Ele chamou a galera para a guerra. Ele mandou mensageiros. Primeiro ele chamou os mensageiros. Agora veja como funciona o poder da influência segundo o Espírito Santo. Ele chama os mensageiros. Ele fala: ó, seguinte, Deus falou comigo. Amém? Quem é você mesmo? Sou Gideão, o menor da casa esqueci o nome do pai dele, mas do meu pai. Menor da casa do meu pai. Você não tem um irmão mais velho que fica fazendo isso? Deus falou comigo. E ele falou que nós vamos pro palco os midianitas. Beleza? Então, eu quero que vocês vão por todas as tribos, vão por todo Israel e convoquem eles para a guerra. Chama os caras das armas, da espada, das flechas, das carabinas. Não, a carabina não tinha ainda. Chama todo mundo, nós vamos para a guerra. Agora vamos fazer uma matemática junto? A lavoura da nação foi toda roubada. Era instrumento de negociação. Dava para comprar arma sem dinheiro? Não dá. Eles estavam com fome, porque eles não tinham o que comer nem como negociar. Então, provavelmente, eles estavam abaixo do peso. Essa era a realidade daquela galera. Ou seja, você está nos convocando para um suicídio coletivo. É isso, Gideão? É mais ou menos isso aí. Mas eu acho que vai ser um homicídio coletivo. Mas nós não temos muitas armas, nós não temos força, porque nós estamos sem comer. Antes a gente comia 4 vezes, como era crente, acho que mais 6 vezes ao dia. Estamos comendo só 2. E olha lá, a gente está dividindo o almoço para ficar um pouco para janta, para a barriga arrancar menos. Então, o Senhor está falando para a gente ir, o Senhor não, você, né, porque era um piá, para a gente ir para a galera, chamar para uma guerra, é isso. Por quê? Porque Deus falou. Porque Deus falou, nós vamos ir. Porque Ele conseguiu convencer os mensageiros de irem. Porque eles foram e anunciaram. Amém? Nosso poder de influência vai fazer com que as pessoas não acreditem em nós por nós mesmos, mas elas vão acreditar naquilo que Deus confiou à nossa vida. Eles vão confiar na unção que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Porque quando nós recebemos unção é uma autorização do alto para fazer algo. E Gideão foi ungido por Deus para fazer algo. E eles creram. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um mensageiro de Deus? Mas você acredita na unção que existe no seu líder? No seu pastor? Você tem credibilidade total nisso a ponto daquilo que você recebe dele, você passa com a mesma credibilidade para as pessoas que te ouvem? Porque os mensageiros ouviram algo de Gideão, que era o líder, o pastor então naquele momento, e eles repassaram com a mesma credibilidade, com a mesma confiança e com a mesma ousadia aquilo que eles ouviram de Gideão. Então, queridos, essa lição para a gente. Nós precisamos confiar que aqueles que estão espiritualmente sobre as nossas vidas, os nossos líderes, nossos pastores, têm uma visão dada por Deus e têm uma unção dada por Deus para fazer algo nessa terra. E se nós quisermos estar não apenas juntos, mas coesos, como um só corpo, e avançar no sucesso disso, nós precisamos não apenas crer na mensagem que eles ministram, mas
repassar a mensagem que eles ministram. É a lição que a gente aprende aqui com eles. E depois deles passarem por todos os lugares, eles convocando toda aquela galera. Sabe quantas pessoas se alistaram a atender a convocação? Quantas pessoas? 32 mil pessoas se alistaram. 32 mil pessoas se alistaram. Eles acreditaram num piá, menor da sua casa, um improvável, mas que recebeu a presença e a visitação do Senhor, mas também recebeu uma visão do Senhor. E ele decidiu, através do Espírito Santo, exercer a influência que o Espírito Santo deu, e ele conseguiu convocar 32 mil homens. 32 mil homens numa época de crise econômica, numa época que eles estavam com fome, numa época que talvez nem empunhar muito bem a espada eles estavam conseguindo, mas eles acreditaram na visão e no poder de Deus na vida de um homem. Um improvável, o menor da sua cidade, talvez. Provavelmente dentro da escala de influência. Só que, cara, 32 mil. Alex, é muito? Na verdade, diante dos midianitas, não. Eles estavam em muito mais. Só que Deus pega e fala, Gideão, o negócio é o seguinte, esse povo está muito numeroso e quando eles ganharem, eles vão achar que são eles que ganharam. Então faz o seguinte, manda apregoar uma mensagem. Todos os covardes, todos os medrosos, voltem embora. Gideão falou, acho que vai dar uns 2 mil, né? Não falou isso, eu estou parafraseando. Porque se fosse eu falei assim, eu tomara que dê uns 200 no máximo, né? Porque o negócio está feio. Olha, tudo magrelo. Só o chassi de frango. Então, a gente precisa de uns caras fortes, Deus. Daí Deus fala, beleza, mas fala para todos os covardes e todos os medrosos. Lembra que você falou que no começo que Gideão era o quê? Medroso. Se ele fosse medroso, quem que era o primeiro a ter que ir embora? Gideão. Então ele falou o seguinte, aqueles que foram medrosos, os covardes, vão embora. Rapaz, de repente, 20 mil vazou. 22 mil, né? Falando o número exato, 22 mil foram embora. Jesus amado. Foi o Senhor mesmo. E ele pediu várias provas, eu sei que você conhece, foi a prova do novelo, e depois foi um cara que foi lá visitar o acampamento dos midianitas, e o próprio midianita teve um sonho que o povo de Israel prevaleceu, então ele falou, não, é nós. Mas diante disso, 22 mil. Deus, a gente já não estava tão confiante com 32, agora com 10. Mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra, cara. Ele tinha uma palavra. E só o fato de 32 mil terem se apresentado, ele já poderia entender que era Deus. Porque quem, em sã consciência, iria se apresentar para guerrear contra uma nação muito mais forte que a sua própria nação? Não bate. Na verdade, não tem que bater mesmo, porque o evangelho é loucura para o homem natural. Então, o evangelho não é coisa de pessoa normal não, querido. Quando você veio, você acha que você vai ficar mais tranquilo, na verdade, você começa a ficar bilolado, porque você começa a falar sozinho, com Deus que você não vê, e de repente você começa a orar pela rua, falando umas línguas que ninguém entende, né? Esse dia eu estava pedalando, passei, antes da gente ter a célula em Coroados, passei por lá pedalando, 6h pouco da manhã, estendi a mão para lá, acho que os caras que estavam pedalando comigo. Você não foi chamado para ser normal, Gideão não era normal. Gideão não era normal, você não foi chamado para ser normal, você foi chamado para viver o extraordinário. Então quando ele vê todo mundo indo, falei, Senhor, 10 mil, é nós, né? Tô tudo 10, até combinou, tá 10, né? É nós. Deus olha, Gideão, o povo que está com você é muito. Deus, deixa eu te lembrar, os caras, eles que roubam a nossa lavoura, nós estamos sem comer, os caras estão abarrotados de comida. Né? Só para o senhor saber, né? Vai que de repente passou batido. Pois, Gideão, faz o seguinte, leva os caras lá pro ribeiro.
E essa é a quinta lição. E a última lição também. Que é confia totalmente. Confia totalmente. Capítulo 7 de Juízes, versículo 4 e versículo 5. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Aquela mensagem que você não quer ouvir de Deus, mas ele fala: faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele quem eu disser, esse irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Eu imagino, falando Gideão, tomara que Deus só fale com os 10, né? Só para, vai com um covarde ali ainda, né? Achando que era corajoso. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Isso fala de imersão, querido. Então o Senhor lhe disse: todos que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberem levando a mão à boca foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. E talvez a esperança de 9.700, não, foi até que uma boa média. Sabe esses 9.700 de Deus? 6, Jesus? Jesus não, Senhor, né? Jesus não estava manifesto. 6, Senhor. Ufa, então, manda para casa todo mundo. Mas é só os 300, sim. Com esses 300 eu vou livrar Israel da mão dos midianitas. Agora eu quero parar aqui. 9.700 se ajoelharam para beber água. E tomaram água. Quando você faz isso, a água é um espelho, amém? Quando você faz isso, você olha a si mesmo. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão? Aqueles que só notam a si mesmo não servem. Aqueles que olham apenas para as suas necessidades não servem. Aqueles que estão olhando apenas para aquilo que eles querem fazer, apenas suprindo as suas necessidades, não servem. Mas aqueles que beberam água assim, eles não estavam olhando para a água, eles faziam assim. Daí lambique tem cachorro, que a Bíblia diz, né? Eles não estavam olhando para a água, eles estavam olhando para onde? Para Gideão. Eles estavam bebendo água, estavam suprindo essa necessidade, mas eles estavam de olho porque existia uma necessidade maior para ser suprida. Eu estou suprindo a minha necessidade, mas eu estou me fortalecendo para suprir a necessidade da minha nação. Eu estou me fortalecendo para suprir a necessidade do meu life group. Eu estou me fortalecendo para suprir a necessidade da minha igreja. Você é aquele que olha para o espelho e fica somente contemplando e suprindo a sua necessidade? Ou você está olhando para alguém porque você se alistou, não apenas para fazer número ou fazer parte de algo no superficial, mas foi para fazer: Senhor, eu estou aqui e tudo de mim está nesse negócio. Ou é tudo ou é nada. Tudo ou nada. Lembra da mensagem? Queima os navios, querido. Ou é vida ou é morte. Alex, se morrer, eu vou para a glória, querido. Na verdade, a gente já vive a glória aqui. Morrer é somente porque ele é antes da morte. Então, Deus fala para Gideão: Gideão, eu entreguei uma mensagem para você. As pessoas acreditaram na mensagem, mas elas só vão conseguir ser efetivas quando elas continuarem olhando para aquilo que eu coloquei em você. Não era o Gideão em si. Ele era improvável, era um homem comum se não tivesse a presença de Deus nele. E você não é você em si. Você é alguém que Deus escolheu habitar. Por isso, a sua influência precisa ser exercida através do poder do Espírito Santo. E principalmente, você precisa confiar totalmente em Deus. Que é essa a última lição. Confiar totalmente em Deus. Confiar totalmente. Mas entender que Deus colocou alguém para nos conduzir para um lugar que Ele mostrou a esse alguém. E eu quero parafrasear isso para a nossa realidade. Todos nós somos irmãos em Cristo, querido. A realidade espiritual é que todos nós somos irmãos. Eu não sou, na eternidade, no plano da eternidade, eu não sou maior do que você, eu não sou seu líder, sou seu irmão. Mas entre nós, Deus escolheu um homem e deu uma visão a ele, deu uma unção para que essa visão fosse concretizada.
e deu um povo a ele. E desse povo ele deu alguns mensageiros, mas ele deu alguns 300 também. Para quê? Para que pudesse olhar para ele. Não pelo que ele é, mas por aquilo que Deus colocou na vida dele. E essa pessoa que estou falando é o pastor dessa igreja. Alex, eu preciso ter uma obediência cega. Nós não estamos falando de obediência cega ou de você abrir mão de tudo que você é. Nós estamos falando de algo que Deus tem entregado para este momento, para essa nossa realidade, para essa nossa geração, e algo que Deus deseja fazer. A questão é que nós questionamos muito, mas fazemos pouco. Muitas vezes nós, poxa, mas não está tão legal. Já não é o que era. Poxa, essa mensagem não tem agradado. Cara, nós precisamos confiar. Lembra que os mensageiros, antes de anunciar a mensagem, eles precisavam confiar de que aquilo que eles estavam ouvindo de Gideão era verdade. E isso não é tão fácil, querido. Porque geralmente a pessoa da visão, o homem da visão, é o mais louco de todos. Porque muitas vezes nós não vamos enxergar o que ele está enxergando. Quantos de todos esses 300 viram o anjo do Senhor debaixo daquela árvore? Só um. Na verdade, ele nem estava dos 300, ele era Gideão. Nem todos vão ver. Nem todos vão receber do próprio Deus a missão ou a visão daquilo que Deus deseja fazer. E o que cabe a nós, então, se eu não consigo enxergar exatamente o local que Deus precisa me levar, eu preciso enxergar para onde os olhos do meu líder estão olhando. Porque quando aqueles caras beberam água, eles não viram o anjo do Senhor, eles não foram até o acampamento dos midianitas. Eles só foram convocados, mas eles sabiam de uma coisa: existe algo nesse carinha aí, nesse improvável, que reflete os céus. E eu confio que isso que está na vida desse cara é uma verdade para o nosso tempo. Então eu vou olhar para ele. Alex, como que vamos fundamentar isso? Vamos lá. 7:17, capítulo 7 de Juízes, versículo 17. Olhem para mim. Nem eu sei que versão que coloquei, então agora deve ser NAA. Olhem para mim e façam como eu fizer. Entenda uma coisa. Quem é líder de Life Group aqui? Se coloque de pé de novo, por gentileza. Só os líderes por enquanto. Entendam, o seu Life Group está olhando para você. Isso é um privilégio, porque nós recebemos isso da parte do Senhor, mas isso é uma responsabilidade. Sabe por quê? Se eles estão olhando para você, para onde você está olhando? Eles olharam para Gideão, porque Gideão tinha visto Jesus, tinha visto Deus, já tinha tido a visão de onde ele precisava chegar. Então as pessoas estavam olhando para Gideão, mas Gideão bem sabia para onde estava olhando. Para onde você está olhando? Agora, juntamente com os líderes, você pode também se colocar de pé, por gentileza. Versículo seguinte diz: quando eu tocar a trombeta aqui, na verdade não existia, trombeta exatamente naquela época, então eles usavam chofar, aquilo que o apóstolo Natanael usou. E todos que comigo estiverem, ou seja, quando o Gideão falou que tocasse e os que com ele estivessem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial, o acampamento, e dirão: pelo Senhor, a nossa batalha sempre vai ser por Deus. Mas por melhor que seja um soldado, um atirador de elite, um escudeiro ou um flecheiro, seja lá o que for, ele só se mantém na batalha enquanto o capitão está de pé, enquanto o comandante está de pé. Quando Jesus olha uma multidão, ele se sente compaixão, porque sabe por quê? Profunda compaixão. Porque aquela multidão eram como ovelhas que não tinham. E ele falou: eu vou resolver esse negócio? Não, ele chamou os discípulos. Sabe o que ele quis dizer? Eu vou pegar pessoas que são exatamente como vocês. Não serão maiores que vocês, mas que eu darei a eles uma visão para conduzir vocês para o lugar que eu quero. A única diferença do pastor Michel, dos redes, para todos nós, é que eles têm uma responsabilidade muito maior. Fora isso,
Eles são os servos, nós somos seus servos. Mas nós temos uma responsabilidade muito maior. Ou seja, nós não somos maiores por conta disso. Nós estamos na mira de uma maior observação, tanto de vocês quanto de Deus. Só que quando nós batalhamos, quando nós avançamos, nós temos um general dos generais, sim, que é Cristo. Mas existe alguém que Ele estabeleceu. Existe uma pessoa que Ele estabeleceu em nosso meio. Gideão, ele pegou aqueles 300, ele dividiu em 3 comitivas de 100. E diz aqui, Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial, do acampamento, por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca dos guardas. Quando trocaram os guardas, eles tocaram a trombeta e quebraram os cântaros que tinham na mão, que era um vaso grande. Assim, as 3 companhias que ele tinha dividido, pegado e organizado aqueles 300 em 3 companhias de 100. Assim, as 3 companhias, quando eles viram que Gideão tinha feito isso, os outros 100 da companhia fizeram, e quando as outras 2 companhias viram que eles fizeram, eles repetiram. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do acampamento. E todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. E sabe a única coisa que eles fizeram? Eles olharam aquilo que aquele homem que recebeu uma visão de Deus fez e eles adoraram. Porque eles pegaram um cântaro, que geralmente levava água, eles pegaram uma tocha, ficavam com a tocha dentro do cântaro e ficaram com um chofar, uma trombeta. Quando chegou o momento, eles quebraram aquilo ali, levantaram as tochas e começaram a tocar a trombeta. Eles começaram a adorar a Deus. Eles não precisaram mover um dedo. E todo o exército midianita, não sei se se assustaram, sei que eles olharam, eles viram um monte de tocha acesa ao redor daquele acampamento, e eles começaram a gritar, a correr, e um começou a esfaquear ao outro. E sabe o que o povo de Israel fez? Adorou a Deus. Nós precisamos entender que essas 5 lições, simples, porém profundas, precisam estar impregnadas na nossa vida. Eu não luto por causa de uma pessoa, mas eu sirvo por causa de uma visão que Deus entregou a uma pessoa. Cara, isso é muito importante. Eu faço o máximo para não ficar olhando na água e vendo apenas as minhas necessidades. Mas eu estou tentando, me esforçando, e às vezes não consigo, mas me esforçando, para suprir as minhas necessidades, mas olhar a necessidade da igreja. Eu estou tentando confiar em Deus o máximo que eu consigo, porque a matemática não bate. Mas eu tenho exemplos nessa casa. Não somente o pastor, mas outras pessoas que confiaram totalmente. E eu preciso confiar também, cara. Eu preciso entender que essas lições, elas não são complicadas. Mas se elas forem aplicadas, nós vamos ver Deus fazer algo nessa cidade. Como jamais antes, como Ele jamais fez. Então, reaja diante da crise. Não ache que você é a solução do mundo atual. Não ache que você é a última Coca-Cola do deserto. Esteja disposto a se entregar. Exerça a sua influência cheia do Espírito Santo. Não com base no que você acha que tem, mas com base naquilo que Ele é na sua vida. E confie totalmente. E por último, se você não está conseguindo viver uma dessas lições, mas gostaria, ou se você nem tinha muita noção sobre essas lições e quão poderosas elas poderiam ser, mas gostariam de passar a caminhar sobre isso, passar a ser um povo, fazer parte de um povo que, mais do que convicto, é triunfante. A entender que nós somos um corpo, que o cabeça é Jesus. O pastor falou, Ele não é o cabeça desse corpo, o cabeça desse corpo é Jesus. Mas que essas lições podem contribuir para que a gente consiga somar mais no corpo, querido. Eu gostaria de orar contigo nessa noite. Gostaria de orar com você. Se você deseja fazer parte de um exército que vai mudar de fato essa cidade,
mas que ainda não está acontecendo, porque talvez o motivo de que não está acontecendo é porque eu não tenho essas características. O motivo pelo qual talvez ainda não esteja acontecendo é porque eu ainda não estou confiando totalmente. Eu ainda não consigo olhar e enxergar o local, mas também não consigo enxergar os olhos do meu líder. Porque muitas vezes eu não consigo confiar plenamente na unção e na visão que está derramada sobre essa casa. E eu não estou aqui para culpar você ou para condenar você, pelo contrário, eu estou aqui para ser um junto com você, querido. Eu estou aqui para dizer para você que juntos nós somos mais fortes. Eu estou aqui para dizer para você que até os covardes que ficaram na cidade, eles foram triunfantes com os 300 que venceram ao redor do acampamento. Toda a nação venceu. Não importa se você está em evidência ou se você está nos bastidores. O importa é se você é um com a gente. O importa é se você está de mão dadas com a gente, se você quer avançar, isso que importa. Importa se você fala, Alex, eu estava meio que só à margem, olhando, observando, mas eu quero fazer parte disso. Talvez aqueles homens que se alistaram e voltaram, eles ficaram cuidando das famílias, dos 300 que foram para a guerra. Porque todos entenderam que precisavam ser um povo, ser uma nação, destronar Satanás do meio. Sabe o que Gideão fez? Quando ele recebeu isso de Deus, ele foi até a casa do seu pai. Na casa do seu pai tinha um poste ídolo de Baal, um altar de adoração. Ele foi lá e meteu o pé naquilo lá tudo. O povo queria pegar Gideão, falou, não, ele destruiu a estátua de Baal. Sabe o que o pai dele falou? Deixa o cara, porque ele recebeu algo de Deus. Nós precisamos acreditar mais nas pessoas. Nós precisamos acreditar de fato que nós vamos chegar no lugar que Deus disse que nós vamos chegar. Nós precisamos acreditar de fato que nós vamos chegar na visão doida que o pastor desde lá da casinha dizia. Nós vamos ter uma igreja de 500 pessoas. Nós já passamos disso e muitos não acreditaram. E eu quero chamar você para orar junto com essa irmã corajosa que veio aqui à frente. Cara, se você quer não ser avulso, mas ser um corpo, ser um. Não existe mais importante, não existe mais forte. O corpo ele só é edificado quando cada um faz a sua parte. Talvez a sua parte seja orar, talvez a sua parte seja pegar a espada e ir para a guerra, talvez a sua parte seja cuidar da sua família. Mas se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos vencer. Essa cidade vai conhecer um povo que é diferente de qualquer outro povo, um povo que é um. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Pai. Mesmo não sabendo exatamente o que o Senhor viu em nós, Pai. Mas existe alguma coisa que atraiu o seu olhar para essa cidade. Existe uma coisa que atraiu o seu olhar para essa igreja, Pai. E, Senhor, nós não queremos menosprezar o que o Senhor tem depositado aqui. Pelo contrário, assim como Gideão guardou aquilo que o Senhor tinha dado a ele, porque ele acreditava que tudo que ele tinha vindo do Senhor, nós queremos guardar os tesouros que o Senhor tem depositado aqui, Pai. Senhor, nós sabemos que nós estamos indo na sua direção e na direção daquilo que o Senhor tem entregado para a visão dessa casa e para as pessoas que estão nessa casa. Senhor, como líderes do Life Group, nós queremos nos posicionar diante das crises, das incertezas, das situações que podem contradizer o mundo natural, mas não pode de forma alguma contradizer a nossa fé. Nós queremos que o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor jamais perdeu uma batalha. Não seria agora, não seria uma situação qualquer que tiraria o Senhor do trono. O trono do Senhor é estabelecido, Senhor, e nós somos seus filhos. Não importa se somos o menor da casa, Pai. Eu sei que o Senhor não chama os prováveis. O Senhor escolhe os que não são para confundir os que são. O Senhor escolhe as coisas vis e desprezíveis, Pai, para confundir os sábios, para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Pai amado, nós não queremos desprezar o dedo do Senhor que nos escolheu para fazer algo. E eu sei que o Senhor escolheu pessoas aqui, Deus. Senhor, eu estou diante de pessoas que vão fundar células, mas eu também estou diante de pessoas que vão fundar núcleos dessa igreja. Eu estou diante de pessoas que vão fundar igrejas em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Mas eu estou diante de pessoas que vão fortalecer a base, permanecendo aqui, Pai, para que esse arco, Pai, tenha força
de quando ele for entesado, ele lançar flechas para vários lugares. Mas, Senhor, isso só vai acontecer quando nós entendermos o poder da unidade, Deus. Quando nós entendermos que o Senhor apareceu a um homem e o Senhor deu uma visão a este homem, e que por mais que nós não tenhamos ouvido a sua visão, mas nós precisamos crer que o Senhor desceu sobre a vida de líderes aqui, Pai, de homens aqui, Pai, de pastores aqui, Pai. Nós precisamos entender que o Senhor tem dado uma direção a essa igreja. E, Senhor Deus, se eu estou aqui, eu não quero ser um mero espectador, eu quero ser aquele que veste a camisa, para que aquilo que o Senhor prometeu aqui eu não seja apenas alguém que assiste, mas eu quero ser alguém que participa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todas as vezes que algum de nós, Senhor, a gente se achou à margem de algo que o Senhor estava fazendo, a gente se excluiu daquilo que o Senhor estava fazendo, porque nós não nos achamos, Pai, importantes, Pai, eu repreendo esse pensamento demoníaco em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor não chamou espectadores, o Senhor chamou filhos para receberem uma herança incorruptível. O Senhor não nos chamou para apenas ver o que o Senhor quer fazer nessa cidade, mas o Senhor nos chamou para ser também resposta daquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade, Pai. O Senhor não nos chamou para ser um clube social, o Senhor nos chamou para ser uma igreja unida, coesa num propósito, Pai, num só coração, no mesmo parecer e no mesmo proceder. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para aprender através de exemplos, e exemplos têm sido dados várias vezes, Senhor Deus, que possamos olhar e repetir, assim como aqueles homens olharam para Gideão, e após Gideão fazer, eles fizeram conforme Gideão fez. Que nós possamos entender que precisamos aprender com exemplos de outras pessoas, Pai, mas também que possamos entender que outras pessoas verão a gente fazer e vão repetir aquilo que nós estamos fazendo. Por isso nós precisamos de um senso de responsabilidade, um senso de compromisso, um senso de pertencimento, Pai, porque nós não representamos apenas nós mesmos, a nossa família, nós representamos o Deus que fez os céus e a terra, e que decidiu morar em pessoas aqui, habitar em pessoas aqui, para transformar uma cidade, um estado, uma nação, através do poder do seu evangelho. Porque o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos ter senso e entendimento daquilo que o Senhor deseja fazer, Pai, porque isso é ser igreja, isso é ser um corpo, Pai amado. Nós não somos membros decepados, nós não fazemos parte de um corpo decapitado, nós estamos funcionando para a glória do Senhor. Nós somos membros efetivos e eficazes para a glória do Senhor. Nós somos membros que fazem parte do organismo vivos, vinculados uns aos outros, conectados uns aos outros através do elo da perfeição, que é o amor do Senhor, Pai. Temos as nossas diferenças, mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos separar. As qualidades que o Senhor tem derramado no corpo é muito maior que os defeitos que nós possamos ver no indivíduo, Pai. O Senhor tem feito grandes coisas, mas nós somos, Pai, nós somos, não é o eu sou, porque o eu sou é o Senhor, Pai, mas como igreja nós somos, Pai, Pai amado, nós somos, que possamos ter o entendimento pleno disso, Pai, porque o Senhor diz, Cristo em vós, não é Cristo em você no singular, é Cristo em vós no plural, Cristo na igreja, a esperança da glória de Deus, Cristo em vocês, em nós como coletivo, a esperança da glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, que antes de começarmos todas as coisas, que possamos erguer um altar de adoração, e no final de todas as coisas, Pai, que nós possamos erguer novamente um altar, para com ação de graças nós adorarmos ao nome do Senhor, porque